Olá a todos e todas, é um prazer recebê-los e recebê-las para mais uma aula do nosso curso de Direito Urbanístico, Aspectos Legais e Práticos do SEJUR. O meu nome é Débora Soto, eu sou procuradora do município de São Paulo e nesta aula eu vou avaliar com vocês o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, que é o plano diretor. Para falar de plano diretor, nós precisamos abordar primeiramente quais são os parâmetros constitucionais de implementação desse instrumento básico da política de desenvolvimento urbano brasileiro. A Constituição Federal de 88 trata da política de desenvolvimento urbano em um capítulo específico contido em um título da ordem econômica e financeira. Dentro desse capítulo, dedicado à política de desenvolvimento urbano, a Constituição estatui de maneira expressa que o plano diretor é um instrumento básico da política urbana brasileira. Isso está contemplado no artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. E a Constituição da República exige que o plano diretor seja aprovado por lei municipal. Ele, portanto, é um instrumento de competência privativa dos municípios, lembrando que o Distrito Federal também vai editar o seu plano diretor, porque ele cumula as competências municipais e estaduais, não é? E a Constituição, ela também coloca a edição do plano diretor como uma providência obrigatória para aqueles municípios com população de mais de 20 mil habitantes. Essa exigência constitucional, né, é uma exigência mínima, né? A gente afirma em matéria de direito urbanístico que o plano diretor ele é obrigatório no mínimo para cidades com população acima de 20 mil habitantes, porque o Estatuto da Cidade, que é a lei federal de caráter nacional que traça as normas gerais de direito urbanístico, ele elenca outras hipóteses em que os municípios vão ser obrigados a editar plano diretor, ainda que tenham população inferior a 20 mil habitantes. Nós vamos analisar essas hipóteses em alguns momentos, né? O plano diretor, ele se coloca como um instrumento essencial para a concretização de um princípio central do direito urbanístico, que é o princípio da função social da propriedade. De acordo com a Constituição Federal de 88, cabe ao plano diretor estabelecer aquelas exigências fundamentais de ordenação da cidade. Exigências estas que devem ser observadas pelos proprietários de imóveis urbanos para que se considere cumprida a função social de sua propriedade. Então, é o plano diretor que vai traçar as diretrizes que vão informar aos proprietários dos imóveis urbanos quais atividades eles podem instalar nos seus imóveis, o quanto que eles podem construir nos seus respectivos terrenos, né? Nós vamos analisar em instantes como é que isso se dá em termos mais concretos, né? Como é o plano diretor que estabelece as diretrizes de ordenação básica da cidade, que vão informar a concretização do princípio da função social da propriedade, né? A Constituição também prevê que cabe ao plano diretor elencar as áreas da cidade em que poderá vir a ser aplicado aquele conjunto de instrumentos indutores da função social da propriedade, que em direito urbanístico nós designamos sob esse acrônimo PEUC: parcelamento, edificação e utilização compulsórios da propriedade, né? A Constituição diz, então, que o plano diretor vai apontar no território da cidade onde esses instrumentos indutores poderão vir a ser aplicados, incidindo sobre aqueles imóveis que não estão cumprindo a sua função social, né? São imóveis que se encontram em desuso, imóveis não edificados, imóveis não utilizados ou imóveis subutilizados. São imóveis que estão retidos em especulação e não estão concorrendo para a concretização do interesse coletivo, né?
São imóveis que estão localizados em áreas providas de infraestrutura e serviços urbanos, que foram financiados com um esforço coletivo e, no entanto, o proprietário, esperando uma oportunidade maior de lucro, mantém esses imóveis vazios sem utilização nenhuma, em prejuízo da coletividade. Então, a Constituição ela trouxe um conjunto de instrumentos que serão analisados em maior detalhe no decorrer desse curso, instrumentos estes que visam coibir, forçar o proprietário desses imóveis ociosos a lhes dar a devida destinação, seguindo as diretrizes que o município fixar por meio do seu plano diretor, né? Esses instrumentos indutores da função social da propriedade são três. Primeiramente, a notificação ao proprietário do imóvel ocioso para que parcele, edifique ou utilize o seu imóvel, né? Se o proprietário, mesmo notificado para tomar essas providências, permanece inerte, nós passamos para uma segunda fase, em que passa a incidir um IPTU progressivo no tempo. Nesse caso, as alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, elas vão aumentar progressivamente de ano a ano, até atingir um patamar máximo fixado pelo Estatuto da Cidade, sempre no intuito de tornar a manutenção daquela propriedade em ociosidade excessivamente onerosa para o proprietário, para forçá-lo a sair da inércia e conferir um uso adequado ao plano diretor para o seu imóvel. E, por fim, caso o proprietário, mesmo sofrendo a incidência do IPTU progressivo no tempo, permaneça reticente, né, resista em dar a esse imóvel a devida destinação, né, resista a dar a este imóvel uma destinação compatível com a sua função social, aí a Constituição autoriza o município a proceder à expropriação deste imóvel por meio de uma desapropriação sancionatória, desapropriação-sanção. Nesse caso, a Constituição excepciona essa desapropriação do preceito da justa e prévia indenização em dinheiro, que é válido para todas as outras modalidades de desapropriação, mas não para a modalidade de desapropriação-sanção. Nesse caso, o proprietário do imóvel vai ser expropriado e vai receber uma indenização correspondente ao valor venal deste imóvel, de acordo com o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, indenização esta paga de maneira parcelada com títulos da dívida pública municipal. Diante desses preceitos constitucionais fundamentais, a gente pode se questionar, né? Então, qual é o conteúdo e operacionalidade do plano diretor, né? O que essa lei municipal que veicula esse instrumento básico da política de desenvolvimento urbano vai significar para o ordenamento jurídico urbanístico da cidade, né? Existem aí duas correntes. A primeira corrente, ela defende que o plano diretor é um documento genérico de caráter estritamente urbanístico. E sendo um documento genérico, ele tem uma função preparatória para a elaboração de outros planos urbanísticos dotados de maior concretude ou caráter operacional. Entre esses instrumentos urbanísticos dotados de caráter mais concreto, operacional, com repercussões efetivas, materiais sobre o território da cidade, a gente cita a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Zoneamento. Então, de acordo com esta corrente doutrinária, a qual inclui, entre outros autores, o professor Vitor Carvalho Pinto, do INSPER, o plano diretor ele seria uma lei municipal que aprova um documento de caráter genérico, que vai traçar diretrizes e princípios a serem concretizados por meio de outras leis urbanísticas, né? Como a Lei de Zoneamento, a Lei de Parcelamento e Ocupação do Solo, também possivelmente o Código de Obras e Edificações, entre outras leis urbanísticas dotadas aí de um caráter mais operacional, mais concreto. Existe também uma segunda corrente, segundo a qual, por opção constitucional, o plano diretor ele extrapola o simples planejamento físico territorial da cidade, né? Sendo assim, o plano diretor ele se coloca como um plano geral que tem por função sistematizar o desenvolvimento físico, econômico,
ambiental e social do território municipal, visando assim promover o bem-estar da população local. O plano diretor ele se coloca aí como um eixo estruturante de todas as demais políticas públicas no território do município. A política de planejamento e desenvolvimento urbano, mas também a política habitacional, de resíduos sólidos, de saneamento, de mobilidade urbana, política ambiental, política de educação, política de saúde, prevenção e remediação de desastres, etc, etc. Entre os autores que se filiam a essa corrente, que identifica no plano diretor um plano geral de desenvolvimento urbano sustentável do município, se inclui o professor José Afonso da Silva, professor aposentado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. No Estatuto da Cidade, que como nós já vimos neste curso, é a lei de caráter nacional que traça as normas gerais de direito urbanístico, elenca as diretrizes, trata dos instrumentos de implementação da política de desenvolvimento urbano e também dos instrumentos de gestão democrática da cidade. O Estatuto da Cidade ele traz normas gerais que vão explicitar como os planos diretores devem ser editados, qual que é o seu conteúdo mínimo, quais outros municípios estão obrigados a editar plano diretor, além daqueles municípios com população de pelo menos 20 mil habitantes, entre outras normas gerais que todos os municípios brasileiros são obrigados a observar ao editar, executar e revisar os seus respectivos planos diretores, né? O Estatuto da Cidade, ele traz o plano diretor como uma parte integrante do processo de planejamento municipal. O Estatuto da Cidade também prevê que as diretrizes fixadas pelo plano diretor para a gestão do território do município e para a execução das demais políticas públicas setoriais devem ser incorporadas pelas leis orçamentárias municipais. Então, o Plano Plurianual Municipal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, todas precisam observar as diretrizes fixadas pelo plano diretor. Não é o plano diretor que se submete ao orçamento, é o orçamento que precisa observar as diretrizes do plano diretor e gerar condições materiais para que o plano diretor possa ser implementado no território da cidade. De acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor também deve englobar o território todo do município, abarcando a zona urbana consolidada, a zona de expansão urbana e também a zona rural, né? E, de acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor ele precisa ser revisto pelo menos a cada 10 anos. O Estatuto da Cidade também elenca as matérias que vão compor o conteúdo mínimo do plano diretor, né? Entre elas, cabe ao plano diretor delimitar as áreas em que se aplicará o PEUC, né, o parcelamento, edificação, utilização compulsório, os instrumentos indutores da função social da propriedade, e também cabe ao plano diretor traçar disposições para o município que queira aplicar os seguintes instrumentos de política urbana: direito de preempção, outorga onerosa e alteração do uso do solo, operação urbana consorciada e transferência do direito de construir. No decorrer desse curso, nós vamos examinar todos esses instrumentos de política urbana. Também, de acordo com o Estatuto da Cidade, cabe ao plano diretor estabelecer o seu próprio sistema de acompanhamento e controle, apontando metas a serem atingidas e também indicando quais vão ser os indicadores a serem utilizados para monitorar o cumprimento dessas metas de maneira transparente e responsável, porque cabe a toda a população da cidade participar da implementação do plano diretor, recebendo informações sobre a sua implementação e de maneira a se habilitar a cobrar das autoridades locais o devido cumprimento do plano. O plano diretor, ele se coloca como obrigatório, de acordo com o Estatuto da Cidade, para outros municípios, além daqueles que têm população de pelo menos 20 mil habitantes, né? O Estatuto da Cidade obriga outros municípios a editar planos diretores. É o caso dos municípios localizados em região metropolitana ou aglomeração urbana, os municípios que queiram implantar o PEUC nos seus respectivos territórios, os municípios localizados em áreas de especial interesse turístico, os municípios localizados em área de influência de empreendimentos com impacto ambiental de caráter regional a nacional. Aí a gente cita as grandes obras de infraestrutura, como as usinas hidrelétricas,
a implementação de grandes polos ferroviários, empreendimentos portuários, entre outros, né? E também aqueles municípios localizados em áreas classificadas como sendo suscetíveis a desastres pelo CEMADEM, que é o órgão federal responsável pelo monitoramento e alarme na ocorrência de desastres ou grandes eventos climáticos extremos no país. O plano diretor, de acordo com o Estatuto da Cidade, ele também deve traçar diretrizes para uma série de outras leis urbanísticas a cargo dos municípios. É o caso da Lei de Zoneamento, é o caso da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em que o plano diretor ele vai traçar diretrizes, como, por exemplo, metragem mínima de lote, metragem de testada, metragem mínima de quadra, metragem máxima de quadra, dando, assim, os elementos mínimos necessários para o desenho urbano da cidade, como vão se estruturar os setores, quadras e lotes no território do município. O plano diretor também vai traçar diretrizes para a ocupação do solo urbano. Como é que vai se processar a construção de edificações no território do município? Qual a altura máxima permitida? Quais são os recuos mínimos obrigatórios? O quanto de área construída eu posso implementar num determinado lote, numa determinada região da cidade? Diretrizes para isso são trazidas pelo plano diretor e depois detalhadas pela lei que vai tratar da ocupação do solo. O plano diretor também traça diretrizes para a instalação de atividades no território municipal, aquilo que a gente chama de regulação do uso do solo urbano, buscando evitar que atividades incômodas fiquem próximas de regiões predominantemente residenciais da cidade, ou então que atividades perigosas, classificadas como usos industriais, fiquem próximas de áreas de escola, de áreas ocupadas por hospitais, ou mesmo de parques e áreas dedicadas a lazer. O plano diretor também vai traçar diretrizes para a instalação dos equipamentos e da infraestrutura urbana, e também vai traçar diretrizes para a identificação das áreas necessárias à proteção e preservação ambiental no território do município. Parques, espaços livres, unidades de conservação, parques lineares, fundos de vale, etc. O Estatuto da Cidade, ele também traz outros conteúdos que vão poder integrar o plano diretor ou se articular com a lei municipal que tiver aprovado o plano diretor. É o caso do Plano de Transporte Urbano Integrado, conhecido pelo acrônimo PITU, né? O Plano de Transporte Integrado é um plano que visa tratar do transporte urbano como um conjunto de modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas na cidade. Essa é a definição trazida pela Lei 12.587 de 2012, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O Plano de Transporte Urbano Integrado, o PITU, ele precisa ser compatível, né? Pode ser veiculado por lei separada, compatível com o plano diretor, ou então ele pode estar inserido diretamente no texto do plano diretor. E a edição desse Plano de Transporte Urbano Integrado, ela é obrigatória para aqueles municípios que tiverem mais de 500 mil habitantes. Então, são as grandes cidades brasileiras. De acordo com a classificação do IBGE, os municípios classificados como grandes cidades são aqueles que têm população superior a 500 mil habitantes, né? Os municípios médios, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, estão dispensados da obrigação de elaborar um plano de transporte urbano integrado, mas não da obrigação de elaborar os seus respectivos planos municipais de mobilidade urbana, porque essa obrigação alcança os municípios com população acima de 20 mil habitantes, assim como a obrigação mínima de elaborar plano diretor. O Estatuto da Cidade também traz conteúdos complementares para os planos diretores daqueles municípios incluídos no Cadastro Nacional de Áreas Suscetíveis a Desastres. Nesse caso, os municípios precisam incluir no seu plano diretor parâmetros de parcelamento e uso e ocupação do solo para as áreas de risco, precisam providenciar um mapeamento das áreas de risco nas suas respectivas cartas geodésicas, precisam incluir no seu plano diretor o planejamento de ações preventivas e de realocação de população residente em área de risco, precisam incluir diretrizes para implementação de medidas de drenagem
voltadas à prevenção e mitigação de desastres geológicos e hidrológicos, e também precisam trazer diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos informais localizados em área de risco, demarcando para isso zonas especiais de interesse social voltadas a informar a regularização fundiária urbana desses assentamentos urbanos informais. Para os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano, ampliar a sua área urbana, né, abrir novas frentes de ocupação urbana, é um município que está crescendo, cuja população está crescendo, está recebendo migração, está com uma atividade econômica pujante, ele vai precisar abrir novas áreas de residência e serviços na cidade. Esse município precisa se organizar para isso, para evitar causar danos ambientais em áreas de preservação, por exemplo, ou para evitar que a população se instale em áreas inadequadas para a ocupação urbana, se expondo a risco de desastres, né? Para isso, o Estatuto da Cidade coloca que esses municípios vão ter que aprovar uma lei municipal específica ou incluir diretrizes do seu plano diretor, tratando da ampliação do seu perímetro urbano, né? E aí fixando diretrizes com a demarcação do novo perímetro urbano, que vai se abrir, né? Traçando restrições para a urbanização, apontando diretrizes para a instalação da infraestrutura, viário e equipamentos nessa nova zona urbana que vai ser instalada, traçando parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo para esse novo perímetro urbano, prevendo a demarcação de zonas especiais de interesse social para reservar espaços urbanos dotados de infraestrutura e serviços para a moradia da população de baixa renda, também diretrizes para garantir a proteção do patrimônio ambiental e cultural nesse território que vai ser ocupado pela cidade, e também prevendo medidas para a justa distribuição dos benefícios e ônus desse processo de urbanização, garantindo que a especial valorização imobiliária que vai ser experimentada por esses imóveis, que vão passar por essa conversão de uso rural para uso urbano, seja revertida em favor da coletividade, que em última análise é quem está financiando, por meio do pagamento de impostos, essa abertura de novas frentes de expansão urbana. Existe uma série de instrumentos de política urbana dedicados à captação dessas mais-valias urbanísticas, como é o caso da outorga onerosa do direito de uso, da contribuição de melhoria, da operação urbana consorciada, todos os instrumentos que vão ser analisados em maior detalhe no decorrer deste curso. Aí, como últimas observações, né, é preciso lembrar que a lei orgânica do município, ela pode eventualmente estabelecer um procedimento especial para aprovação do plano diretor, quórum qualificado, múltiplos turnos de votação, etc. E as leis orgânicas municipais também podem, eventualmente, estabelecer processos legislativos especiais para matéria urbanística, né? A observância dessas normas de cunho formal da lei orgânica municipal é fundamental para que se garanta a legalidade formal da lei municipal que vai aprovar ou revisar o plano diretor no seu respectivo município. É possível também que a lei orgânica municipal estabeleça exigências de cunho material, apontando matérias que devem ser obrigatoriamente contempladas no plano diretor. Tudo isso precisa ser levado em conta no processo legislativo de produção e revisão dos planos diretores no âmbito das suas respectivas câmaras municipais. Por fim, é preciso também ponderar qual é a relação entre o plano diretor e as demais leis urbanísticas. Existe alguma forma de hierarquia entre o plano diretor e as leis urbanísticas municipais? E se a lei orgânica municipal não estabelecer nada quanto a um procedimento legislativo específico, não exigir lei complementar municipal para a aprovação do plano diretor? No caso, o plano diretor vai acabar sendo aprovado seguindo o mesmo rito e seguindo a mesma forma das demais leis municipais. Nesse caso, não vai ser possível afirmar que existe uma hierarquia de cunho formal entre o plano diretor e as demais leis urbanísticas. Mas a gente pode cogitar da existência de uma hierarquia de cunho, ou uma predominância, uma prevalência de cunho material do plano diretor em relação às demais leis urbanísticas municipais. Nesse caso, é preciso trazer aqui à colação
esse precedente do Supremo Tribunal Federal, dado no recurso extraordinário 607.490 do Distrito Federal. Foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, com base na tese proposta pelo voto vista do ministro Dias Toffoli. No caso, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os municípios com mais de 21 habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes do plano diretor. Disso a gente deduz que as leis municipais que não forem compatíveis com as diretrizes do plano diretor, elas poderão ser questionadas por um vício de legalidade e também por uma inconstitucionalidade material, pela inobservância de preceitos constitucionais trazidos pelo artigo 182 da Constituição Federal, né? Por fim, a gente precisa ponderar que a elaboração do plano diretor, como todo o processo de planejamento, ela é literalmente um processo, ela não é um ato final acabado, né? O planejamento urbano do território municipal não se esgota com a edição do plano, né? O processo de planejamento ele precisa ser contínuo, permitindo uma ampla e restrita participação da sociedade na elaboração, na aplicação, no controle e na revisão de todos os planos urbanísticos, plano diretor, zoneamento, lei de parcelamento e ocupação do solo, etc. Daí a importância fundamental da eleição prévia de indicadores para monitoramento e aferição dos resultados obtidos da implementação do plano diretor, com publicidade e transparência, de modo a possibilitar a participação popular nos processos decisórios atinentes à implementação da política de desenvolvimento urbano em âmbito local. Nós vamos analisar isso em maior detalhe quando a gente abordar a gestão democrática das cidades. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Agradeço muito a atenção de todos e todas e espero encontrá-los em outra oportunidade no decorrer do nosso curso de introdução ao Direito Urbanístico Municipal promovido pelo Sejur. Muito obrigada.